Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbert, o Juca. E hoje a nossa convidada, também sempre muito especial, Beatriz Barroso da Silva. Beatriz, seja muito bem-vinda e mais uma vez eu e Juca aqui como pinto no lixo na Juca. Com certeza. Muita foto, muita coisa para mostrar. E hoje a gente vai falar de uma época bucólica, né, do bairro do Cônego, né? Uma época de plantações, do Clube da Lavoura. E vamos começar. Eu queria, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu estou tão assim, pasma com essa quantidade de fotos, esse acervo que você trouxe aqui, que eu esqueci de te agradecer pela presença aqui no nosso programa, Beatriz. O prazer é todo meu, né, Janaína? E você já começou aqui, né, Beatriz, mostrando essa foto. Olha só, gente, os moradores de Olaria. Essa foto aqui é o Júlio Antônio Turler, que dá nome à rua aqui, onde fica a Luau TV, com a sua esposa, Beatriz. Diolinda Turler. Diolinda Turler, que são seus... E ela é que é minha avó. Ela que é sua avó. É. Né? Mostra mais um pouquinho o John Lennon. Olha só que foto incrível. Uma foto assim muito antiga mesmo, que ela falou assim, olha, ninguém tem essa foto, com certeza, né? Do Júlio Antônio Turler, para quem não conhece, o pessoal aqui de Olaria, né, onde está instalada a Luau TV, muito show. E aí, Beatriz, vamos começar a contar a história do seu pai, né, que foi um agricultor, e a gente vai falar, dentro dessa história do seu pai, do bairro do Cônego, né, que foi um bairro que a gente não imagina, um bairro agrícola, né, de grandes plantações, a gente viu aqui. Como é que começa a história dele? Janaína, papai veio de Sumidouro. Ele veio menino para cá, para Friburgo. Em que ano, assim? Olha, assim, não sei precisar não, mas ele era bem jovem, bem criança. E ele veio com a avó Diolinda, que é essa que está aí na foto. Na foto. Eles eram seis filhos e ela. Ela era viúva. Uhum. Ela era viúva de José Pires Barroso. Também. Então, eles eram agricultores lá de Sumidouro, né? Sumidouro, com certeza. Plantavam café, por acaso? Era café? Eu não sei o que eles cultivavam, não. Sabe? Porque devia ser chegado à lavoura mesmo, né? Na época todos trabalhavam, né, na lavoura. E ela veio para Friburgo com os filhos pequenos, que era papai, né, José Pires Barroso, Abel Barroso, que o Juca conheceu, né? O Abel morava ali no Paissandu, né? Inicialmente morava aqui no bairro da Graça, aonde é a antiga propriedade do Dr. Heródoto, ali é que era a casa do tio Abel Barroso. Depois ele foi para o Paissandu. Tinha o tio Anésio Barroso, a Dionísia, que era conhecida como tia Zica, morava no Paissandu e anteriormente era moradora da fazenda do Cônego, na própria fazenda. Porque é uma história assim linda, sabe? Não, vamos falar sobre isso. É uma história muito bonita. Então, tinha a tia Aurora. A tia Aurora foi casada com o Júlio Vicente, que espanhol, que é o nome dessa rua. Vicente Sobrinho. Aqui do lado. Ah, tá, é só Júlio Vicente. Mas são olheiros, né? Eles eram olheiros, não era isso? Eu não sei o que eles faziam, não. Eu sei que eles eram pessoas assim de muita posse, né? E parte de Olaria eram de propriedade deles. Né? Começava embaixo da capela do Sanatório Naval. Antigamente era só aquela faixa de mata, né? E a capela lá em cima. Aquelas terras ali, todas aquele redor,
até a pedreira, até a pedra do imperador, pertencia tudo a tia Aurora. Quando vocês vieram para cá, Beatriz, vocês compraram então uma propriedade muito extensa, né, na fazenda do Cônego, né? Não. Não? Não. Deixa eu concluir a parte da tia Aurora, porque eles não tiveram filho, ela e o Vicente, né? E ela deu em vida os bens que eles possuíam, que era essa faixa que eu escrevi, do Sanatório Naval até a pedreira aí. Uns falam que é a pedra do imperador, né? E outros falam que é pedra do Cônego. É essa pedra, que é linda, maravilhosa, né? Elefante também, né? Pedra do elefante. Então ela doou para os sobrinhos. Ela tinha mais de talvez uns 130 sobrinhos. E ela doou 1,5 lote para cada sobrinho. Inclusive, eu fui herdeira também, né? de 1,5 lote. E depois, saindo dali, vinha a casa do tio Abel, que é o Abel Barroso, que é a propriedade que depois foi de Dr. Heródoto. Certo. Ao lado era papai, José Pires Barroso, que hoje em dia eles falam, né, que é o loteamento Barroso. Mas quando a gente foi para ali, só tinha a nossa casa. Conheceu, Júlio, o seu José Pires Barroso? Conheci e dancei muita quadrilha dirigida por ele. Que Seu José beleza. Pires Barroso é uma figura lendária, histórica, né, e querida por toda a população de Friburgo. Né, essa é a foto dele, né, Janaína? Do José Pires Barroso. Todos conhecem o José Pires Barroso pela tradição que ele sempre manteve em Friburgo. Eu era garoto e a gente acompanhava as quadrilhas do José Pires Barroso, que começavam desde o Clube dos Lavradores no Cônego, mas eu dançava as quadrilhas que ele dirigia. Eu, certa vez, era na rua Carlos Éboli, que ele todo ano fazia, ali no colégio, perto no Suspiro também, né, Beatriz? Atrás do Clube Xadrez. Né? E ele, então, foi uma figura histórica, lendária, muito querida e que criou uma família, né, maravilhosa, que é a família Barroso, né, os donos do Cônego, né? Aqui é uma foto que você está falando da quadrilha, é uma foto aqui dele com a família, vestido de caipira, né? Como a gente falava. Uma foto dele aqui. Com traje, né? Típico. Ele adorava usar isso aí. Ele, de vez em quando, ele vinha ao centro da cidade. Janaína, essa foto que passou aí, a caráter, a né? vermelha. Essa que você está procurando? Essa que eu estou procurando. Então, quer falar dela de uma vez? Quero. Pode falar, Beatriz. Pode. É uma história, como eu já disse, né, uma história fabulosa. Essa propriedade que foi tirada essa foto é na Várzea Grande. A gente morava numa casa lá, uma casa muito boa. A casa ainda existe até hoje, lá na Várzea Grande. Várzea Grande. E lá na Várzea Grande, na minha casa, era assim, tipo um sítio experimental de frutas. Então, essas aí atrás são as qualidades de frutas que tinham na época. Aí eu vou falar aqui, laranja Bahia, Bahia Cabula, laranja Natal, seleta branca, seleta rosa, cipó, bacurubu japonesa, pera, laranja cravo, laranja coco, limão francês, doce de Gênova, azedo, lima de umbigo, tangerina especial, tangerina King Kong, 16 variedades. Mas é no Cônego? No Cônego, na Várzea Grande. Várzea Grande. É bem lá no alto. E você cresceu no meio
desse jardim, pomar todo, eu né? nasci ali. Nasceu ali. Nasci ali. Mas é engraçado que eu me lembro tanto daquele local, como se eu saí dali com 5 anos e meio. Beatriz, mas eu me lembro de bem. Várzea Grande ali, aquela parte final da Várzea Grande, a gente por ali pode ir para o Caledônia também, né? Porque normalmente a gente sempre passa para ir para o Caledônia, pelo Cascatinha, lá pelo outro lado. Ali pela Várzea Grande também. Olha, não tem passagem de carro. Sim. Mas se você subir, você vai dar naquela estrada que passa do Cascatinha para São Lourenço. Ah, sim. Que é até uma estrada que tinha que ser revista, né? Porque São Lourenço é ali. É pertinho ali, eu já passei. Eu já passei as tropas de mula. Não, eu passei de carro, de Fusca. Eu já fui de Jeep também. Quando os suíços vieram, que eles foram para aquele banquete lá no Ceasa, Sim. Eu passei dali do Cascatinha, eu desci nessa estrada que você está falando e saí dentro da fazenda campestre lá em São Lourenço. Então... Tá ruim o caminho? Tá ruim o caminho? Na época eu tenho um sobrinho que ama bicicleta, bike, né? E ele anda a Friburgo inteira de bike. Então ele passa lá, porque a minha irmã e meu cunhado, Lígia e Francisco, eles têm propriedade em São Lourenço. E ele vai muito lá, e ele passa ali de bicicleta. Mas ele diz que tem árvores no meio do caminho. Ali, Beatriz, né, assim, nesse pedaço aí do Várzea Grande. Mas lá pelo Cascatinho, a gente passando pelo Clube Caledônia ali, a gente entra, quando o Heródoto recepcionou os suíços, ele preparou a estrada para que o ônibus passasse ali. Na véspera choveu, e o ônibus não pôde passar com os suíços por ali. Como eu já tinha me programado de ir, Janaína, eu estava com um Fusca novo, um Fuscão, naquela época, e eu consegui passar. Foi um custo, foi até uma aventura que eu fiz, que não deveria nem ter feito, mas eu consegui, segurando o freio, pisando, administrando o carro. Quando cheguei do outro lado, de agradecer a Deus ter chegado. Que era realmente... Mas vale a pena ser aproveitado, que você vai sair hoje lá no São Lourenço. Uma região lindíssima, né? E aí a gente está falando de história, né, Beatriz? A ligação, os caminhos de Friburgo eram outros antigamente, né? Com certeza. Por exemplo, a gente está falando desse caminho que está basicamente restrito a pessoas que fazem mountain bike, bike, né? Aventureiras, mas naquela época era o caminho usado entre essa região nossa, que era o primeiro distrito, e o terceiro distrito, as nossas terras frias, né? Como a gente chamava antigamente, o que hoje é o distrito de Campo do Coelho, né? Mas aí, Janaína, nesse local aí da Várzea Grande, né, onde eu nasci, nós todos nascemos lá. Nós éramos 13 irmãos, porque papai foi casado 3 vezes. A primeira esposa dele era da família Froté, Maria Francilina Froté, que é também nome de rua, que é a rua que vai para o Campo Santa Luzia. Era filha do seu Avelino Froté? Irmã. Irmã do Avelino. Irmã do Álvaro do Avelino. Os Froté são descendentes de colonos suíços. Também. E aí papai, ela teve filhos, né? E depois ela morreu de parto. Ela teve ataque de eclâmpsia e morreu no parto. Morreu com a criança também, né? E aí papai casou com uma família Veronese. Até aí tem uma foto do papai na Fonte do Suspiro com a família Veronese. Vou achar aqui. Ele foi casado com a Palmira Veronese. E ficou muito pouco tempo casado, sabe? Porque 2 anos depois ela morre também, não no parto, mas em consequência do parto.
É, porque quando a gente fala que ficou casado, nessa época a gente já imagina que a pessoa faleceu, porque não havia separação, né, Beatriz? Verdade. Não havia separação. Então, eles ficaram praticamente casados 2 anos. E logo depois ele se casa com uma mãe, que é da família Turler, Delvegilda Costa. Então você é filha do 3º casamento. Eu sou filha do 3º casamento. Tá. A gente vai dar só um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com a Velha Nova Friburgo, hoje contando o passado rural do bairro de Cônego, aqui de Friburgo.